Olá, saudações para você. Meu nome é Heron Bonfim, eu sou cardiologista. Minha formação básica é em cardiologia do esporte, atuo como cardiologia preventiva, usar o meu conhecimento do esporte para prevenção de doenças e para o envelhecimento saudável. E esse canal é justamente para isso, para a gente falar sobre envelhecimento, sobre cuidados no envelhecimento, sobre como chegar à terceira idade de forma uh, saudável, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse canal começou em 2018, quando eu e mais duas enfermeiras, a Angélica Barroso e a Cíntia Perim, discutindo dentro da UTI, a gente viu a necessidade das pessoas que chegam lá com um nível de cuidados muito ruins, né? Pessoas já idosas, acamadas, e tinham problemas muito sérios na assistência. Então a gente começou a falar sobre o cuidado para o idoso e, em um dado momento, a gente viu que era importante a gente falar sobre o cuidado no envelhecimento, antes de chegar à terceira idade, e como chegar a essa terceira idade com um estado de saúde melhor. Né? Eu costumo comparar esse processo do envelhecimento a uma viagem. Essa viagem a gente começa quando a gente nasce e, como toda viagem, a gente deveria preparar uma bagagem, a gente deveria preparar uma série de requisitos. Né? A gente vai viajar para qualquer lugar que a gente for, a gente pensa no local, a gente pensa no local onde a gente vai ficar, a gente vai pensar na temperatura que vai estar lá, quanto dinheiro a gente vai precisar. E o fato é que a gente não faz isso com as nossas vidas, né? A gente simplesmente começa, a gente vai vivendo, isso vai passando, o tempo vai passando, e a gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida da nossa morada no futuro, a gente não cuida da nossa mente, a gente não cuida do nosso financeiro de forma adequada, que a gente possa ter uma terceira idade saudável. Né? Então, a proposta desse canal, desse podcast, principalmente, é a gente falar sobre o envelhecimento e a gente vai falar tudo, todo o contexto de saúde, né? Desde saúde biológica, que envolve fatores biológicos, e saúde mental. Nós vamos falar de saúde financeira, nós vamos falar do meio ambiente que a gente vai precisar deixar para nós mesmos quando a gente estiver na terceira idade. Né? Que tipo de mundo a gente vai querer ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, o que nós vamos deixar para nós mesmos quando a gente não tiver condição adequada de locomoção e por aí vai. Então, a ideia desse canal, né, desse podcast, é a gente falar sobre isso, a gente vai trazer gente de tecnologia, a gente vai falar sobre cuidados, principalmente cuidados, né? Esse é o nome do podcast, Cuidados no Envelhecimento, e a gente vai falar do meio ambiente, de arquitetura, de tudo o que envolve o nosso meio. E no desenvolver desse podcast, eu estive aqui conversando nesse estúdio, né, há uma semana, e a gente até mudou um pouquinho nossa programação, porque eu acabei conhecendo uma pessoa, né, que é uma enfermeira, e a gente teve uma primeira conversa e foi muito interessante, foi muito edificadora, foi muito frutífera, porque ela trazia uma visão de cuidado que era exatamente o que a gente queria aqui no Cuidados do Envelhecimento, né? É ensinar as pessoas a se cuidarem, né? E, e como a gente vai fazer isso, como é que o médico vai ajudar as pessoas a fazerem isso, a fazerem esse cuidado. É muito importante que, nesses momentos, né, que a gente viveu agora em função da pandemia, houve uma mudança do conceito de saúde, né? Houve uma mudança completa de como as pessoas enxergam saúde. A gente viu que uma saúde está num estado débil, a gente vai ter uma complicação maior em função da Covid e outras doenças que podem vir no futuro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem é que vai orientar as pessoas para chegar numa situação de saúde adequada? Então, o termo às vezes parece um pouco pejorativo, né? Alguns vão me xingar quando eu falar isso, mas a ideia é justamente que seja um coach de vida, alguém que possa te ensinar a como se cuidar. E essa foi a conversa que a gente teve, que foi muito interessante. Então, o Isvana Cipriano,
Vou deixar você se apresentar e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. É um prazer, doutor Heron. Muito obrigada pelo convite. Realmente, semana passada foi um encontro totalmente improvisado. Realmente não era para acontecer, mas que no fundo era realmente para acontecer. Acho que nós compartilhamos muito da visão de mundo em relação à saúde, não à doença, que é o que a gente vê hoje acontecendo em todos os hemisférios, quando a gente fala do sistema de saúde. Quando a gente fala da saúde suplementar e muitas vezes até mesmo do sistema público de saúde. As pessoas estão mais focadas na doença do que em realmente ter ali uma qualidade de vida, né? Ter prevenção e promoção e enfim. E essa questão do envelhecimento é muito interessante, né? Porque realmente nós estamos envelhecendo todos os dias. Cada vez mais as pessoas estão correndo de envelhecer. As pessoas, elas buscam atualmente, esteticamente, principalmente, todas as interfaces possíveis para que isso não aconteça. Só que não adianta, esteticamente até pode resolver por um tempo, mas não é algo que vai ficar ali para sempre, porque realmente o envelhecimento vai acontecer. E muito mais do que procedimentos estéticos para tentar parecer ser sempre uma pessoa jovial, acho que tem muitas outras coisas que podem ser feitas no dia a dia que trazem naturalmente isso, essa questão da jovialidade. Isso é muito interessante. Ontem eu fui já contando assim, né? Me veio agora. Ontem eu fui numa breve reunião e estou fazendo consultoria de imagem. Eu fui na minha cabeleireira, maravilhosa. Ela tem, assim, mais de 60. Não sei a idade ao certo, mas é mais de 60, quase já os 70. Você olha para ela, você não diz. O que ela faz? Corre maratona. Ela tem um monte de troféu em casa, ela corre maratona. Academia todos os dias, treino para corrida e ela corre maratonas. A pele, ela é uma pessoa extremamente branca, bem italiana mesmo, sabe? Aquela pelinha fina, mas pele lisa, ou seja, ela não faz nada estético. É qualidade de vida real, é alimentação, é atividade física, é cuidar da mente, é uma pessoa que continua trabalhando, mesmo às vezes sem precisar estar trabalhando, mas que realmente pela movimentação mental mesmo, do social e tudo mais. Então, hoje é uma pergunta que eu sempre gosto de provocar as pessoas, assim, o idoso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, seremos nós. E o que nós estamos fazendo para ser essa pessoa lá na frente que realmente vai ter joviedade que a gente tanto preza, que a gente tanto quer hoje, sabe? Realmente, e até uma quebra de paradigma, né? Não é esperar. E muitas vezes foi para mim também, nas nossas conversas, isso veio muito forte, que é a questão de nós estamos realmente envelhecendo todos os dias. E o que eu venho, até me apresentando, acabei não me apresentando, desculpa. Vocês vão se prender, eu sou enfermeira de formação. A minha trajetória profissional, ela foi baseada trabalhando com promoção e prevenção à saúde, muito na parte, trabalhei em operadora de plano de saúde, trabalhei em health tech, sempre, né, nessa pegada de cuidado à saúde, trabalhando linhas de cuidado, onde a do idoso é sempre uma muito prevalente, né, dentre todos os clientes que eu tive até hoje. Enfim, e atualmente estou aí empreendendo e levando esse conceito de cuidado. Acho que eu brinco que é reensinar as pessoas a serem cuidadas e a cuidar. Eu acho que isso se perdeu um pouco ao longo do caminho. Essa é uma verdade, né? A gente, ao longo do tempo, na medicina a gente enxerga muito isso, porque a gente se especializou tanto que a gente acaba olhando para um foco tão pequeno, tão micro, que a gente esquece do indivíduo. Exatamente. A gente esqueceu do cuidado, a gente realmente foca na doença, naquele pequeno foco da doença. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo, realmente, de parar numa semana de atendimento, de ter atendido várias pessoas, né? E ninguém no atendimento daquela semana tinha qualquer problema cardíaco. Todas as manifestações eram devidas à mudança do mundo em função de pandemia, ansiedade que foi gerada. Então, essa necessidade de mudança de cuidado é real, né? É real. Nas empresas isso acontece, no dia a dia isso acontece.
essa questão do cuidado integral, de olhar para o ser humano como um todo, eu acho fantástico. Quando você traz essa questão do coaching em saúde, que realmente no Brasil é muito pejorativo, infelizmente, particularmente tenho um apreço muito grande por quem faz isso. No Brasil é raro quem faça e faça realmente isso, apesar de ter alguns cursos bem interessantes a respeito. Isso foi coincidência, eu estava estudando hoje sobre Health Coach para um projeto, enfim, que eu estava desenhando. E aí peguei alguns artigos para ler e tudo mais. E é incrível o trabalho, quando um trabalho bem feito, ele pode realmente fazer ali, ter uma condução e uma mudança comportamental. Porque na minha perspectiva de mundo em relação a isso, acho que as coisas, muitas vezes, e tal, eu vou até usar a sua frase, talvez me batam por conta disso, mas tá tudo bem, são mais simples do que elas são, sabe? Acho que às vezes o sistema de saúde hoje, ele tá um pouco perdido mesmo no mundo do fazer o feijão com arroz e health tech não, e high tech. Tá entre... às vezes não faz nem o feijão com arroz, não cuida nem do ser humano como um todo, como você, médico, cardiologista, que atendeu uma semana inteira pacientes que não são cardiológicos, não são assim, não tem demandas naquele momento cardiológicas, mas todos os outros cuidados que você fez vão contribuir para benefício do sistema cardíaco. Então, assim, ter nesses estudos de Health Coach, eles trazem, no Brasil não tem estudo desse item, dessa forma de cuidado no Brasil. Todos que eu peguei foram em inglês ou outras línguas. E eles trazem resultados excelentes, justamente na mudança de comportamento. Eu não consigo conceber uma pessoa ter uma mudança de comportamento se não tiver consciência da real situação dela. Se não tiver, se trazer para o hoje, para o agora, você tá assim, mas sem aquela relação que antigamente era muito vista, hoje em alguns lugares ainda, de ameaça, né, de medo, de medo mesmo, de gerar no outro, na pessoa que está sendo cuidada, uma sensação de vai perder alguma coisa. Não, é trazer qual que é o seu estado hoje, como você está hoje. O que você quer fazer daqui a pouco? Eu quero ser isso. Ok, então, dessa forma aqui, você não vai conseguir. Eu tenho esse outro caminho. Vamos seguir, vamos junto. E esse vamos junto é um junto de verdade, sabe? É dar a mão, é ligar para a pessoa e falar assim, você fez aquilo que a gente combinou? Não, quando que vai fazer? Porque nós precisamos disso. No Brasil, uma coisa que funciona muito bem há algum tempo é o personal trainer. Ele é um coach. Exatamente. Eu pago ele simplesmente... Pelo amor de Deus, eu amo personal trainers, tá? Mas eu vou dar um exemplo do seguinte. Muitas vezes, eu sei a minha série da academia. Ele já me ensinou, eu sei como fazer. Só que só o fato de ele estar na porta da academia e eu estou aqui te esperando, esse compromisso com o outro, faz com que a gente faça o que precisa ser feito. E por vários motivos, que aqui, né, eu não vou entrar nisso. Mas, enfim... Nada mais é do que isso. E, enfim, eu acho que pra gente envelhecer, a gente precisa ter essa linha como um todo, sabe? Não ir hoje eu sou jovem, sou ígida, né? Não tenho nenhuma situação clínica, né, que eu precise dar nenhum risco eminente, assim. Eu vou só viver minha vida. Eu vou só viver, comer o que tem para comer hoje, fazer o que tem para fazer hoje, não vou pensar nisso. Não vou dizer que é simples, é desafiador. Hoje o nível de industrializados que nós temos, o nível de rotina, muitas pessoas são workaholics, só pensam em trabalho, e esquecem disso, esquecem saúde mental, da saúde emocional. As pessoas hoje não sabem nem o que sentem. O que você está sentindo? Se você perguntar para alguma pessoa hoje, acho que ela vai parar e ficar olhando para sua cara, tipo, o que é isso? Como assim? Exato. E as pessoas todas estão sofrendo com isso, né? Esse período de pandemia trouxe esse problema da ansiedade para todos, né? A gente vai conversando com um, com o outro, e pessoas que até então não se conheciam como ansiosas se descobriram agora com tudo isso, né?
Mas, mano, a gente vê muito. O maior problema de cuidado com o envelhecimento é a dificuldade de lidar com as informações, né? Daí por isso que eu acho importante ter o coach de vida, o coach, né, de saúde, para que possa realmente conduzir as pessoas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de informação, né? Então, assim, você abre a internet, tem todo tipo de informação, da melhor até a pior. Sim. E a gente viu nesse meio, né, por faltar tanta informação, a gente vê surgir, até dentro da medicina, a gente vê isso surgir, toda hora surge uma onda nova, né? Como, olha, longevidade fazendo isso, é longevidade com hormônio, é longevidade com vitaminas, é longevidade com isso. A pílula mágica. E uma coisa que eu chamo a atenção, porque é o seguinte, é uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Coloca aquela. Óbvio porque... Deixa eu ver aquela lâmina, a primeira lâmina que eu trouxe aqui, né? Só é óbvio você pode porque já colocar foi pra gente? dito mais de milhões de vezes. Exatamente. Então, assim, as principais causas de morte, né, no mundo, aqui eu estou trazendo dos Estados Unidos, talvez esses dados sejam bem precisos, mas quando a gente olha, as doenças do coração são a principal causa de morte no mundo. Em segundo lugar, é o câncer. Né? E em terceiro, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Né? Então, obviamente, né? Coloca a próxima lâmina que a gente tem aqui, o dado do Brasil, e não difere muito, a gente está olhando ali doença do aparelho circulatório, as neoplasias, né? No Brasil a gente tem essa excrescência, né? De ter causas externas, ou seja, violência urbana, acidente de trânsito ser a terceira maior causa de morte no país. Isso é um problema em si. Mas, falando de doença, a gente está ali, a doença do aparelho respiratório como a terceira causa em doenças, né? Então, obviamente, se a gente não quiser morrer, né? Se a gente quiser ver, muita gente não pode morrer cedo. Então, a gente tem que passar por isso aí, né? Isso é o mais importante. Sim. Passa a próxima. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção também, porque a maior parte das pessoas isso é muito legal. gostam de colocar a culpa toda na genética, né? E hoje a gente já viu nascer nessa década, nas últimas 2 décadas, uma ciência, né, que é a epigenética, né, que mostra como os nossos genes interagem com o meio ambiente. Então, um determinado gene que poderia dar uma manifestação de uma doença, exposto a um meio ambiente diferente, ele não vai dar a manifestação daquela doença. Né? Pode ser totalmente diferente. Então, para a gente passar isso, a gente viu lá, estilo de vida inadequado é a maior causa, né, de fatores, né, o maior fator assim, de morte que a gente tem. Então, quando a gente fala no coach de vida, no coach de saúde, é alguém que vai ajudar você a lidar com o estilo de vida, né? E como você falou aí, nutrição, atividade física. Eu, na minha prática diária, né, como eu falei, eu tento trazer o exercício. E eu falo que a primeira coisa que você tem que mudar na vida é a atividade física. Fazer atividade física é o mais importante. Né? A gente tem um autor americano que ele fala que o exercício é capaz de anular boa parte das escolhas inadequadas da dieta, mas nenhuma dieta é capaz de anular os efeitos nocivos do sedentarismo. Então, sempre a primeira coisa é isso aí. Mas a gente sabe ali fatores como câncer, né, que tem uma relação muito importante com a alimentação. Né? Então, essa sua proposta é bem interessante. Eu queria explanar um pouquinho mais. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê a gente conseguir fazer essa mudança com o sistema de saúde? Né? Onde a gente vai começar a fazer isso? Pergunta de milhões, hein? Quem responder essa fica bilionário. Então, no mercado hoje tem várias iniciativas, né? Muitas que, na minha perspectiva, são muito boas, outras nem tanto assim, mas tem muita gente tentando fazer muita coisa. É onde eu estava comentando anteriormente que, para mim, as coisas estão um pouco perdidas entre o feijão com arroz e o high-tech. Acho que as pessoas, eu falo pessoas porque, para mim, pessoas que fazem isso são pessoas que estão prestando de cuidado, são pessoas que chegam numa clínica precisando de cuidado e são pessoas que estão ali cuidando também. Eu acho que essa relação de... Por um tempo na minha vida eu achei que isso era mimimi, mas
pouco tempo depois eu entendi que não. Realmente, as pessoas hoje, muitas vezes, ela esquece disso. Enfim, eu comento disso um pouquinho depois para não desviar. Mas tem muita gente fazendo muita coisa e as pessoas estão um pouco perdidas nessa questão de como que eu cuido. Um exemplo, né? A gente está falando de um diabético, vai. Um paciente diabético baixo risco, que é um ponto. Poucos lugares que eu conheço trabalham essa lógica de avaliação de risco do paciente. É meio que o paciente tem ou não tem. Tá, mas entre ter e não ter, só o do ter, ele já tem um monte de coisa ali que dá para fazer de diferente. É onde a gente traz aquele princípio de equidade, né? O cuidar mais de quem realmente mais precisa. Se eu tenho um diabético que precisa de mais cuidado, eu vou ter pontos de contato na jornada dele muito maiores do que quem não precisa tanto. E eu vejo isso em muitos lugares com dificuldade disso. Tanto que eu saí da Healthtech que eu trabalhava justamente para fazer esse tipo de projetos com clínicas, né, enfim, com empresas que realmente queiram fazer isso e agregar esse valor ao seu serviço. Porque, falando de saúde, eu não vou falar que não funciona, mas é menos efetivo quando eu penso nele só no coração dele, ou só no cotovelo dele, ou só na coluna vertebral dele, do que quando eu penso o todo. Eu consigo agregar muito mais valor no serviço do médico, no serviço do próprio enfermeiro, porque também é uma classe que todos os serviços de saúde hoje, as empresas de saúde, né, privado, que eu venho muito do mercado privado, todas as empresas de saúde que eu conheço hoje colocam um enfermeiro, ou tentam colocar um enfermeiro como esse gestor do cuidado, como esse coach do cuidado, só que despreparado. É alguém que acabou de formar e não menosprezando o que acabou de formar, não é isso. Mas a gente não aprende isso na faculdade. Esse é um negócio interessante, porque assim, nós, médicos, não somos formados no planejamento do cuidado. A gente cuida da doença, daquele momento. Uhum. Em geral, o médico olha para a doença e não pensa no futuro daquilo. Uhum. O que vai acontecer depois? Sim. E como é que ele vai se portar pontual, depois? Né? Pontual. E a gente não tem essa mentalidade nem no médico, nem do enfermeiro, que, via de regra, está buscando uma vaga ou na assistência no hospital, fazendo o planejamento de cuidado, mas do paciente hospitalar. Mas do paciente hospitalar. Ou uma vaga de gestor, ou uma vaga no sistema público, mas quase sempre na assistência. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Exatamente isso. É exatamente aí o ponto. Porque muitos desses profissionais é onde eu venho para o mercado hoje buscando levar esse mindset, levar isso para os enfermeiros, até porque é um mercado gigante. Lá fora funciona assim. Nos Estados Unidos, o enfermeiro é a pessoa que está ali dentro do serviço de saúde, resolvendo, realmente sendo resolutivo como ele pode e deve ser. E a partir dali, ele encaminha, sim, o profissional médico que precisa ser encaminhado. O que realmente precisa daquele olhar, né, daquele olhar diferente e tudo mais. O enfermeiro, ele é muito... O enfermeiro hoje ele é muito bem formado, a gente é formado de uma forma generalista para cuidar do ser humano como um todo. Na enfermagem é muito falado sobre a questão da integralidade do cuidado, isso tudo é muito falado. Só que, por um exemplo, tá? Eu fiz faculdade federal, lá eu tinha um hospital universitário, né, ao nosso serviço, assim, que a gente podia, né, estudar, ter o privilégio de ter ali um hospital onde a gente pudesse estudar. Minha graduação foram de 4 anos. Desses 4 anos, 1 ano e meio foi no básico, estudando matéria, fisiologia, imunobiologia, microbiologia, esses dias tudo. E depois foi, até o meu último ano de faculdade, foi mais 1 ano e meio, mais 2 anos, na verdade, foi hospital. E um período eu fiz na unidade básica de saúde. Então, eu sou formada para fazer hospital ou para fazer plano de cuidado de hipertenso e diabético? Sou formada para fazer hospital. Então, isso aonde que a gente aprende isso? A gente vai aprender isso aqui fora, na prática. Eu fui uma dessas, depois que eu fui estudar, eu fui para a prática.
Eu era navegadora do cuidado, lá chamava de gestora do cuidado, numa operadora de plano de saúde, onde eu justamente fazia essa coordenação do cuidado, ligava esses pontos da jornada do paciente, né? Ele tem que ir no hospital, ele tem que, pensando numa jornada simples, assim, né? Eu cuidava de gestante, e na gestação ela tinha que ir no médico todos os meses, passava pela consulta de enfermagem, tinha grupo de gestante, enfim. Eu conectava ela ali nos pontos do que ela realmente precisava de cuidado, trazendo, inclusive, um cuidado, como eu posso falar, um cuidado integral, resolutivo, mas sem excessos, porque é um dos outros pontos também, né? Até por respeito, né, a todo o sistema de saúde, porque está superlotado, todos os lugares, porque todo mundo acessa tudo. Eu estava conversando outro dia no congresso, fui na feira hospitalar, com um gestor de um hospital público no Sul, não lembro a cidade que ele era. E ele falou assim, Svana, 70% das pessoas que estão no meu pronto-socorro não precisavam estar ali. 70% das pessoas do meu pronto-socorro não precisavam estar ali. Elas podiam estar sendo cuidadas em unidades básicas, em serviços generalistas. Eu além da minha atividade no consultório, eu também trabalho na Secretaria de Saúde, na gerência de regulação do acesso. Então, a gente vê isso o tempo todo. Então, o sistema está lotado, né? O recurso, né? O SUS investe em recurso de saúde 1/3 do que investe o sistema privado e tem o triplo de pessoas para serem atendidas. Então, é escasso. Você imagina que para quem tem plano de saúde, que está lá no pronto-socorro do hospital e lá está sofrendo com a demora, então você imagina o que é isso no pronto-socorro público ou na assistência pública. E a gente sabe que a maior parte dessas pessoas não precisariam estar ali, se tivessem um bom planejamento de cuidado. É sempre isso no final. É aí onde eu falo essa questão do feijão com arroz. É o feijão com arroz. E não é nada que precisa ser mega inventado. O Ministério da Saúde tem algo que é legal, que é funcional, que é muito bacana. É pegar aquilo ali e replicar, para não ter esses excessos em outros lugares. Só que quando eu brinco com essa questão do feijão com arroz e do high-tech, amo tecnologia. Eu vim de uma high-tech, amo. Acho que a tecnologia pode nos... Nós dois amamos, né? A gente já se encontrou nisso aqui, né? Real. Isso já foi um ponto em comum. Foi um mega ponto em comum. Eu acredito que a tecnologia pode nos levar a um cuidado muito mais ágil hoje em dia, muito mais eficiente, muito mais tudo. Acho maravilhoso. Mas ele tem que ser bem usado. Eu costumo dizer que, para isso funcionar, preciso ter processos bem feitos. Então, eu preciso ter linhas de cuidado, né? Programações de cuidado que sejam reais, factíveis, que sejam boas, sejam necessárias. Enfim, preciso ter como esse paciente vai chegar nesse serviço, como ele vai sair, o que ele vai fazer ali. Preciso ter todo esse desenho. Como a gente vai se comunicar com essa pessoa, enfim. Eu preciso ter pessoas, eu não consigo fazer sem pessoas. Então, eu tenho que ter um enfermeiro, às vezes eu vou precisar de um técnico de enfermagem, do nutricionista, farmacêutico, do médico. Então, eu tenho uma gama de profissionais que eu preciso para isso, e as pessoas precisam estar bem treinadas neste conceito de como fazer isso, enfim. E aí, da tecnologia. Se a tecnologia ela existe ali por si só, o brasileiro hoje, ele é analfabeto tecnológico. A gente é muito digital, a gente é muito tecnológico, bacana. Só que vai lá no qualquer clínica e implanta um prontuário eletrônico para você ver a bagunça que vira. A gente tem ainda, dentro dos consultórios privados, a maior parte dos consultórios privados do país ainda não são informatizados. Uhum. Ainda com toda a necessidade já criada pela Agência Nacional de Saúde de fazer transação eletrônica das informações, a gente ainda tem os consultórios privados com aquele prontuário de papel amarelo, que você não consegue mais pegar informação nenhuma. Nada. E como é que você vai fazer um planejamento de cuidado a partir daquilo? Qual ponto você vai chamar a atenção? Que ele vai falar de uma alergia ou de uma intolerância a algum medicamento, uma intolerância alimentar. Então, essas informações se perdem, né? Todas elas, e planejar o cuidado nisso é muito difícil, né? Não, planejar o cuidado é difícil. Muitas vezes, me fugiu a palavra agora, estou tentando lembrar, tem um tempo aqui, não estou lembrando, que quando a gente fala
atualmente até tem um tempo já que a gente fala de prevenção quaternária, a gente evita excessos, né? Gente, me fugiu a palavra. Mas, às vezes, no sistema de saúde, às vezes a gente faz demais pelo paciente, não é legal. Às vezes a gente faz de menos, às vezes a gente não negligencia. O que chama de iatrogenia, Iatrogenia, a palavra que eu queria lembrar. Exatamente. E isso, muitas vezes, provoca isso. Você vai... Como que você consulta nesses prontuários uma alergia de um paciente? É isso que está aqui, ó. Nessa tabela que ele falando assim, ó, 10% das causas de morte são relacionadas à assistência médica. Então, a assistência médica não é só assistência médica, né? É a iatrogenia do sistema de saúde. Que vai desde o atendente da recepção, do hospital, da clínica, até a atividade médica, né? Passando pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo nutricionista. Então, tudo isso gera muita confusão. E esse é um ponto que a gente tem visto, para mim, tem gerado confusão demais atualmente no mercado. E hoje eu encontrei com um colega no shopping e a gente falou sobre isso. Porque dentro desse contexto de falar de longevidade, aparece um monte de gente vendendo a pílula mágica, né? Eu acho que poucas coisas provocam tanto interesse da população quanto longevidade. Se você olhar no cinema, o que tem da busca pelo Santo Grau, a vida eterna, a fonte da juventude, ficar belo para sempre, né? A vida eterna. Acho que é o tema mais recorrente do cinema. Né? Reportagem. Eu vi esses dias alguma artista americana que encontrou a fonte da juventude e não falou para ninguém, porque ela continua sendo aquela... centro de beleza. E aí você vê esse monte de informação. Você toma 45 cápsulas por dia, né? Vem dentro desse que você falou, high-tech, é vitamina isso, é cúrcuma, é aquilo. E é difícil navegar nisso, né? Isso que você falou, assim, olha, navegar na saúde é muito difícil para a gente, imagina para o leigo que está buscando essa informação e não sabe o que é verdade, né? Então, na nutrição isso é complicado, na medicação, e isso gera justamente essas iatrogenias, né? Excesso de hormônio, excesso de vitamina, excesso de medicamentos, criando doenças que não existem, e aí levar o medo para a população sobre um tema que às vezes, como você falou, é muito simples. É fazer feijão com arroz. Exercício, dieta, sono. É isso. É cuidar disso. Eu estava falando, lembrei de uma frase do IHI, que fala que o sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Ponto. Qual é o resultado que a gente tem hoje? 70% das pessoas do pronto-socorro sem necessidade. Eu falei que é um sistema público, mas no privado o dado não muda. Porque as pessoas estão lá da mesma forma desnecessariamente. É isso. As pessoas estão, muitas vezes, sendo internadas sem necessidade. As pessoas estão, como você falou, criando doenças e até mesmo potencializando doenças já existentes por questões estéticas, né? Basicamente é isso hoje. Acabei de lembrar, eu tenho uma amiga que é dentista. E é dentista mesmo, que cuida de dentista mesmo. Aí ela falou assim, gente, vamos bloquear a gente nesse negócio. Ela falou assim, que hoje em dia é difícil, e ela me falou isso depois uma outra amiga procurando os stories no Instagram pedindo indicação de dentista que cuida de cárie, que cuida de tártaro, dentista mesmo. Porque hoje a maioria dos dentistas estão fazendo harmonização facial, né, lente de contato, que é admirável, quero colocar minha lente de contato, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que hoje as pessoas estão mais preocupadas com isso do que cuidar da cárie. E cárie mata. Tipo assim, cárie mata. Sim, pode provocar até doença no coração. Né? Entendeu? Isso que você falou é interessante, na que linha aconteceu de comigo cuidado, hoje, né? Olha, eu já quero ouvir isso. Mas na linha de cuidado de um diabético, ele precisa ir ao dentista. Gestante precisa ir ao dentista. Só que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, porque é um conhecimento solto, desconhecido, porque realmente foi para uma outra pegada, né, que vai muito em comum com essa questão do envelhecimento.
O que aconteceu com Né? você? Mas hoje me ligou um paciente, ele queria uma indicação de um endocrinologista para a filha, que aparentemente está desenvolvendo uma puberdade precoce. Mas ele falou assim, olha, mas por favor, veja com cuidado para não chegar lá e ser um negócio de estética e tal. Eu quero um Olha endocrinologista isso. de verdade. Né? A população falando isso. Olha isso. Então, assim, muitas pessoas já têm noção, já têm Olha isso. essa informação de que aquilo não é definitivamente um cuidado de saúde, né? É realmente um cuidado de estética. Eu não consigo dissociar bem essa questão da estética da saúde, porque a estética faz parte do bem-estar, que para mim está dentro Sim, disso aí. faz sentido. Mas o problema é que há um exagero, São né? os excessos. Esse excesso é que leva a essa iatrogenia, né? São os excessos. E hoje a gente passa por um período que o próprio paciente está solicitando esses excessos. Né? Não é mais, porque há um tempo atrás, essa assistência médica, né, pensando no médicos tem isso, né, mas é toda assistência médica prestada, mesmo medicina prestada àquele paciente, muitas vezes acontecia por algo realmente ligado mais à equipe do que ao paciente. E hoje ainda acontece, né, pensando em todos os nichos de saúde, hospital e tudo mais. Mas hoje, nesse contexto estético, principalmente, que eu não discordo, é uma questão, envolve autoestima. Exatamente. A autoestima está ligada à saúde emocional e mental da pessoa e está tudo bem, está tudo certo. Eu também quero colocar meus lentes de contato. Só que o excesso é a questão do... filosofando um pouco, mas é a questão de identidade, sabe? A questão de deixar de me reconhecer pelo que eu sou para estar naquele excesso, muitas vezes porque estou num grupo que é comum, ou não... Para mim, acho que até pior é não me preocupar com os riscos disso ou com as consequências disso futuras, sabe? Estou fazendo isso hoje. E aí, isso vai acarretar... Eu vou ficar bonita hoje, legal. Mas isso vai acarretar o quê daqui a pouco? Sabe? Vai acontecer o quê? O que gera? O que muda? Porque você está fazendo uma mudança no seu organismo. Né? Querendo ou não, é uma mudança, dependendo, né? Pensando nas várias formas que temos hoje. Mas boa parte delas são mudanças hormonais, mudança de fisionomia, né? São mudanças importantes. E isso acarreta o quê? Então, acho que se a população tiver consciência desse excesso, acho que já é ok, porque se foi criado e está aí, vamos usar. Mas entender as consequências disso e avaliar esse risco, né? Gestão de risco. O que isso pode influenciar daqui a pouco? Essa é uma palavra que eu gosto muito, que é fazer gestão de risco, e fazer gestão de saúde é fazer essa gestão do risco de eventos na saúde, né? Então, o que eu vou usar agora que pode me acarretar nessas principais causas de morte. Exato. Né? Tem tanta coisa que está se fazendo aí que a gente não sabe qual é o efeito a longo prazo, nem a médio prazo daquilo. Exato. Mas tem coisas que estão sendo feitas hoje que a gente sabe que tem um efeito a curto prazo, do ponto de vista cardiovascular ou de câncer, e mesmo assim as pessoas usam. E isso é um negócio que... Paradigma, né? É um paradigma que a gente fica... Porque as pessoas querem viver muito... mas tem uma atitude que leva exatamente ao contrário. Muitas vezes a beleza leva, né, essa busca pela beleza leva a um problema de saúde. Né? E eu gosto de lembrar uma frase que eu deixo lá na página do Cuidados do Envelhecimento, né, que é de Marco Túlio Cícero, né, 60 anos antes de Cristo, ele morreu. E ele falava assim, olha, a natureza dotou cada idade de uma beleza própria, de uma natureza própria. Uau. Então, a gente precisa aceitar e reconhecer isso. Obviamente, a gente tem recurso que a gente pode melhorar a nossa saúde, a gente pode melhorar a nossa beleza, mas a busca muito exagerada disso pode levar a problemas que a gente não conhece. E até, filosofando mais uma vez, mas até entender, mais uma vez, gente, eu sou... aquela pessoa eu sou extremamente contra. A única coisa que eu sou extremo é ser contra extremos. Não sou essa pessoa. Esse é paradoxo.
Eu gosto do caminho do meio ali. Eu gosto de... Né, vamos avaliar o bom dos dois mundos. Acho que ninguém é bom e mal. Vamos avaliar o bom dos dois mundos. Sem maniqueísmo, né? Vamos aqui. E essa questão, muitas vezes, o que isso significa, sabe? Quando eu tenho... Enfim, vou falar, já comecei. Quando a gente tem essa necessidade, quando eu mesmo tenho necessidade de mudar muito... ou esteticamente, ou, enfim, dependendo mais uma vez do que for, porque a gente está falando de muitas possibilidades aqui. Exato. Eu não gosto, não é... Peço permissão para dar uma generalizada. O que significa para mim, sabe? O que eu sinto com isso? O que isso não está refletindo bem no mundo que eu quero mudar tanto? Porque muitas vezes isso está muito, 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 muito ligado ao emocional da pessoa, ao que ela sente de verdade, ao que ela... E aí é um outro papo, é uma outra linha de cuidado. Que é esse plano que a gente falou de saúde mental, que está ali dentro da saúde biológica, que é muito importante, né? Exatamente. Cada vez mais. Mas eu insisto em falar de saúde emocional porque eu acho que é que aí é opinião mesmo, assim. Vou até estudar mais sobre isso para no próximo podcast trazer. Mas é questão de... Já está convidado. É questão de... Eu acho que a saúde emocional é um adendo, faz parte da saúde mental. É o cuidar das emoções. Porque hoje, aí eu falo um pouco do que eu conheço de programas de saúde mental incríveis que eu conheço por aí, de empresas que fazem de uma forma muito séria, que funciona muito bem, de psicólogos, enfim. Que é incrível, né? Eu sou super adepta, faço terapia, sou apaixonada por isso. Acho que todo mundo no mundo tinha que fazer para se entender um pouquinho mais. Entender sua relação com o mundo. Mas eu acho que é uma questão que não é um tratamento de ansiedade, não é um cuidado para questão de depressivo, que hoje a gente fala muito isso, né? Depressão e ansiedade, transtorno bipolar, fala muito dessas questões patológicas, vamos dizer assim. Sim. Quando eu trago a questão da saúde emocional, é mais cuidando das emoções mesmo das pessoas. O que a gente sente em cada questão. Isso que você trouxe do Cícero, quando ele fala que cada etapa da vida a gente tem uma beleza ali, né, dentre ela, isso é lindo. E é algo assim, o quanto que eu aceito isso. Eu só aceito o que eu entendo. Eu não consigo aceitar. Eu não gosto de matemática, né? Porque eu nunca sentei a minha bunda para estudar direito matemática. Quando eu sentar, eu tenho certeza que eu vou gostar. A gente não consegue apreciar o que a gente não conhece. E isso está muito ligado às emoções. Isso é um medo, né? Medos. Do desconhecido, né? O que vai ser? Medo do desconhecido. Porque realmente, né, o processo de envelhecimento, talvez até uma certa idade, não tanto, mas a partir de uma certa idade, eu acredito que traga, sim, muitas questões, né? Meu pai, em casa, eu vejo isso com meu pai. Meu pai, às vezes, fala uns negócios assim, não sei mais quanto tempo vou viver mesmo. Eu falo, tampa essa boca! Tem duas questões bacanas sobre isso, né? A primeira, assim, quando a gente vai falar em envelhecimento, porque as pessoas não se preocupam com o cuidado, é porque a gente vê as pessoas, né, e o cuidado de uma maneira geral, não é só o cuidado da saúde, não, é o cuidado financeiro, o cuidado... Que tudo envolve, né? Isso. É que as pessoas não conseguem se ver Nossa Senhora. envelhecidas. As pessoas não conseguem se ver no futuro como pessoas idosas. A gente não foi ensinado a pensar no nosso futuro. Há algum tempo atrás, alguma dessas redes sociais, não sei se foi o Instagram ou o Facebook, colocou em um aplicativo onde você envelhecia. Eu até fiz essa brincadeira, coloquei lá na clínica, né, no nosso Instagram. E foi justamente no dia do idoso, do ano passado, eu fiz essa brincadeira. Isso já chamou a atenção das pessoas? O que aconteceu? Mas é isso. Quando você se olha idoso, você começa a pensar
em como você vai estar lá. É. E o que a gente precisa é começar a pensar como a gente vai chegar lá. Como é que a gente vai fazer para chegar lá bem. Sim, né? em todas as áreas, né? E você falou de uma coisa que é relacionada a trabalho. A gente viu, tivemos agora recentemente uma reforma da Previdência, onde vai precisar trabalhar mais tempo para poder aposentar. E para você trabalhar por mais tempo, você vai precisar de mais saúde. Você vai precisar ter um corpo melhor, né? E a gente vê, hoje realmente as pessoas estão, né, se cuidam com uma coisa, né, com exercício. Sim. Né? Mas ainda o sedentarismo é muito prevalente. Só 18% da população brasileira faz alguma atividade física estruturada dentro das necessidades preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, né, se o exercício é o principal para a gente ter longevidade, a gente está muito longe disso para a população toda. Né? Real. Então, é bem... Real. Como é que a gente vai trazer isso para o cuidado? Como é que a gente vai fazer isso? Do jeito que está hoje, dá para fazer? É só pergunta de milhão, né? Tá entendendo esse podcast aqui, tá entendendo? Olha, dá. Sempre acredito que dá. Eu ouvi tava participando de uma reunião com um parceiro essa semana, que ele falou assim, que ele é o cara que acredita em utopias. Talvez essa seja uma grande utopia a curto prazo, talvez até a médio prazo. Mas a longo prazo é o que precisa acontecer. Se ela não acontecer por bem, ela vai acontecer por mal. Porque eu, pelo menos, não vejo outra forma das coisas acontecerem. Do que já tem, né, inclusive de experiência em outros países ao redor do mundo, que é isso que precisa acontecer. Mas estamos longe? Estamos. Para mim, para a gente se aproximar desse contexto, pensando no cuidado coordenado, no cuidado integral, as pessoas, né, se cuidando mais, pessoas tendo mais consciência disso, para mim é mudança comportamental que ela só vem por meio da consciência, aquilo que eu falei lá no início. Eu não consigo mudar o que eu não sei. Você é médico, você só dá diagnóstico, você só dá o tratamento quando você tem diagnóstico. Exatamente, é a nossa função. Só dá tratamento quando tem diagnóstico. Tratamento até a comadre dá, né? Que falta o diagnóstico. Que falta o diagnóstico. Mas para ter maior efetividade, você precisa saber o diagnóstico exato, a condição clínica daquele paciente, para você ter um tratamento que seja assertivo. Como que eu vou viver mais se eu não tiver consciência de como eu estou hoje? Qual que é o meu diagnóstico de hoje? E o que eu quero chegar lá no futuro? Quando você falou essa questão de que a gente não, né, se enxerga no futuro e tudo mais, isso assim, sei lá, 1% da população pensa no futuro. Quanto por cento da população hoje investe na Bolsa de Valores? Assim, pequeno. Eu não sei o número. Mas não, é bem pequeno. Eu até sabia. Eu ouvi esses dias uma live que falou. Mas assim, Ivana, pensar no futuro é só investir na Bolsa de Valores? Não, mas é um indicador interessante para a gente pensar, porque eu quero trabalhar até 80 anos, 70 anos para, então, aposentar. Então, uma forma disso é eu ter ali as minhas reservas financeiras. Me cuidar, claro, porque nessa idade, né, que eu não quero, né, viver mais, eu não quero trabalhar, eu quero viver mais na vida. Trabalhar, ter hobbies, não trabalho. Então, assim, para mim, essa questão, a gente não pensa no nosso futuro. E é real. A gente não pensa no nosso futuro na saúde, a gente não pensa no nosso futuro na questão financeira, a gente não pensa no nosso futuro em questão, nem mesmo de amigos, Quem é Ivana daqui a 30 anos? Quem é? Tem paradigmas aí em relação a planos muito longos. Mas não é questão de você ter um plano muito longo, mas como que você quer envelhecer? Porque eu acho que isso traz consciência, sabe? Eu quero envelhecer sendo a minha cabeleireira, correndo maratona. O que eu estou fazendo hoje para que isso aconteça? É essa... Aquela pergunta que eu fiz, né? O que você vai deixar para você daqui a 20 anos? Exatamente. Eu não tenho filhos, mas para quem tem, né? Que velhice você vai ter para viver com o teu filho, sabe? Os meus pais hoje são idosos. Eu sou solteira, não tenho filhos. Eu quero que eles se cuidem muito. Inclusive, meu pai vai encostar com você. Vou levar minha mãe depois também. Para cuidar o quanto mais eu puder e o quanto mais eu puder conscientizá-los disso, para que
eles me vejam casando, eles me vejam tendo filhos. Porque, né, que velhice você quer ter com os teus filhos, o que você quer acompanhar da vida deles, com seus netos. Meus pais agora são bisavós, estão mega felizes, sabe? Já tem bisneto? Já tem bisneto. Tem bisneto, mas eles foram avós cedo. Mas, enfim, acho que acho que a grande questão está em como fazer as pessoas pensarem nisso. Isso. Sabe? Como fazer as pessoas quererem isso ardentemente, no sentido, não quererem, sair da intenção e partir para ação. O que realmente eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá dessa forma. Acho que para mim aí está o grande pulo do gato. E para mim, mais uma vez, é conscientização. É trabalho de formiguinha? É trabalho de formiguinha. Mas eu não vejo, assim, né, outras formas. Acho que hoje o que eu busco muito pensar, estruturar nos projetos que venho fazendo de consultoria, o que já fazia no período que eu trabalhava na Refutec, é trazer formas que a gente possa fazer isso de uma forma mais efetiva. Então, vai ser com curso EAD para população em geral, vai ser você mesmo, o curso de EAD que você fez para cuidadores. É uma excelente forma de cuidar de quem a gente ama, de proporcionar um maior cuidado. Vai ser usar as redes sociais para conscientizar as pessoas. Vai ser como exemplo. Vai ser, enfim. Essa é a grande pergunta hoje, inclusive, trazendo outro tema, mas inclusive de empresas e de grandes empresas no mercado. Porque hoje a taxa de absenteísmo em empresas é gigantesca. As pessoas estão desmotivadas, as pessoas não estão bem. E as empresas, e quem deveria estar cuidando dessas pessoas não está cuidando. As organizações que precisariam estar cuidando dessas pessoas não está cuidando, porque está focado na doença. Mas o colaborador não está indo trabalhar não é porque ele está só doente, é porque ele está com risco de adoecer. Ele não está bem. E aí, eu acho bem surreal. Porque hoje, uma pessoa... E aqui, assim, é uma alucinação, assim, que eu acho bem surreal mesmo. Uma pessoa hoje que trabalha numa empresa, tem ali, né, carteira assinada, trabalha numa empresa numa indústria, coisa nesse sentido, no varejo, de todos os sentidos possíveis. Elas são cuidadas hoje pelo setor público, teoricamente, pelo plano de saúde, teoricamente, pela corretora de plano de saúde, que agora também está fazendo assistência de saúde, teoricamente. A empresa já paga para tudo isso. E ela ainda está implantando programas de saúde, ela mesma pagando pela terceira, quarta, quinta vez, porque todo o resto não funciona. Algo que já estava implicitamente pago desde o início. Desde né? o início. É a segunda maior conta que a empresa paga hoje. A segunda, depois a folha. Cuidados com saúde é o maior custo. Sabe? E é isso. E aqui eu estudo essa questão de programas de saúde em empresas há algum tempo. E uma coisa que eu mais vi funcionar foi ouvir o colaborador. Ouvir no seguinte sentido. A gente fala muito, né? Eu já tive algumas discussões assim nesse sentido, inclusive com clientes. Porque fala-se muito hoje sobre mapeamento, né, populacional, epidemiológico, para entender essa população e tudo mais. Mas, com vários gargalos, eu faço um mapeamento de saúde, faço um mapeamento epidemiológico para conhecer essa população, para ali cuidar para que ela, né, vá envelhecendo na própria empresa, continuando sendo produtivo, porque no final é o intuito da empresa. Isso. Mas faço mapeamento, depois não faço mais nada com isso. Eu descobri que eu tenho aqui 5% da minha população aqui é diabética. Beleza. E aí? Você vai fazer o que com isso? Não é feito. Em boa parte, é só mais um dado. É só para saber. Mais um dado saber. E parece mais um programa para pontuar ali para a Agência Nacional de Saúde. No caso do Sistema Público, vai pontuar para a imprensa ou para colocar no programa da próxima eleição. A gente vê, é sofrido isso para o usuário, né? Demais. E aí eu já ouvi de colaboradores de empresas, Islana, para que a gente vai fazer isso? Falei, não, depois a gente vai fazer uma ação.
ai, fazer, né? Vamos cuidar de você mesmo. Fazer isso. Ah, mas eu fiz ano passado e nada aconteceu. O colaborador desestimula, não quer nem fazer de novo. E aí, uma das empresas que eu vi mais... Perde a credibilidade, né? Total. E esse é um problema, você perder a credibilidade do cuidado. Ai, gente. Aí depois vem, né, pra gente fazer alguma coisa, né, pensar estratégia e tudo mais. E a empresa vira e fala assim, mas é difícil engajar as pessoas, né? É difícil, não é fácil, é bem desafiador. Mas não piora a situação, né? Porque isso acaba piorando. Mas só para concluir, doutorão, uma das empresas que eu melhor vi fazendo isso foi quando realmente ela parou para ouvir o colaborador no seguinte sentido. Isso é ouro, hein? Entrego isso nas minhas consultorias, hein? No perfil epidemiológico, no perfil epidemiológico, a gente tem... Pergunta para ele sobre o que ele quer conversar, o que é importante para ele. Porque uma coisa é você entender lá no seu perfil epidemiológico que, sei lá, 20% da sua população fuma. Ah, vamos fazer um programa de tabagismo. Mas ninguém quer falar sobre isso. Eles não estão nem aí se eles fumam ou não. Eles não estão prontos para essa conversa. Sabe, não estou pronto para essa conversa ainda. Eu já notei isso dentro do consultório. Já tenho mais de 20 anos no consultório, então a gente já aprendeu isso. E quando a gente começa a olhar assim, quando a pessoa está pronta para ser abordada naquilo, o que a gente precisa fazer, o que a gente não faz é estar pronto para ajudar naquela situação. Uau! Deixar, né, toda vez que a gente coloca, olha, quando você quiser falar sobre isso, fala comigo. Sim. Eu estou pronto para te ajudar. Isso aí. E sensibilizando essa pessoa. Ok, eu tenho dado que 20% fuma. Pensando no consultório, estou falando no sentido de empresa, mas vamos imaginar que você tem, né, 1.000 pacientes, 200 deles, 100, 300, tem lá que fuma. Poxa, é um percentual importante na minha carteira. Legal. Se ninguém quer falar sobre isso, vai trazendo informação. Poxa, o que o cigarro causa? Quem não fuma, quão melhor ela vive? Vai trazendo informação, porque a gente vai trazendo consciência aos poucos e vai chegar um momento. É de um dia para o outro? Não é. Não é. Mas vai chegar um momento que ela fala, opa, me fala um pouquinho mais sobre isso. É interessante, porque eu vejo isso com exercício. Eu acho que todo mundo que entra no meu consultório, entra na minha consulta, eu falo de exercício todos os dias, eu falo todas as consultas, falo na primeira, na segunda, na terceira, em todas eu estou falando. E chega um momento que ele fala, não, olha, realmente... eu vou começar. Eu comecei e estou me sentindo bem. Né? E aí traz esse reforço positivo, né? Exatamente. Que você traz isso, você já me mostrou que traz isso no seu consultório. Então, a gente... o que eu tento fazer, né? Você falou que tem dificuldade com matemática, eu sempre fui da matemática, né? Sempre gostei de número. E eu tento traduzir isso para número e mostrar eles para isso em número, como é que está se comportando. Então, mas eu vejo muito... Você falou uma coisa, as pessoas às vezes elas já estão procurando essa mudança, seja por estética, por hormônio, né? E às vezes eles passam no consultório, a gente fala, olha, isso não vai resolver, né? Até fiz uma publicação na semana passada, falando assim, que é uma coisa interessante, porque assim, é muito mais fácil você enganar a pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Então, as pessoas... errou. As pessoas procuram aquele tratamento e já estão indo atrás daquilo, porque minha amiga ficou bem e tal, mas a amiga fez tudo, né? Foi aquilo, ela fez exercício, mas eu quero fazer só essa parte, porque essa parte é que vai resolver. Não vai, né? É um conjunto, né? Que a gente está falando, estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Aí assim a gente vai ter resultado para a saúde. Interessante, quando a gente tem saúde, a saúde é global, né? Ela vem para o coração, ela vem para o pulmão, ela vem para a prevenção do câncer, ela vem para a pele fica mais bonita, né? Então, você tem todos os cuidados que você deve ter para ter saúde. E vem para a vida, né? Exatamente. Se você está mais... questão de vivacidade, você está mais, né, mais disposto. Você está... Uma vez eu falei isso para minha nutricionista. Falei assim, caraca... Como é diferente quando eu realmente sigo direitinho o plano alimentar mesmo, que eu preciso, que eu não... E a minha nutricionista, ela é uma nutricionista comportamental.
Então, ela fez curso de coaching em saúde. Ela tem essa linha que na nutrição eu acho fantástica, porque é bem claro, assim, né? Na construção desse plano alimentar e tudo mais, e que precisa de toda mudança de comportamento, né? Na hora de comer, precisa de exercício físico, tem todo um conjunto. E ela vai trabalhando isso, ela usa várias técnicas, é bem legal a estratégia que ela utiliza. E aí eu falei, Fernanda, caraca, tinha tempo que eu não tinha essa disposição. E é tão bom acordar já disposto, sabe? Sem aquela de vou matar um leão por dia. Não, eu tô acordando para mais um dia, sabe? Eu tô disposta, eu quero viver esse dia, eu quero... um estilo de vida diferente traz isso, né? Isso. Traz isso, então é pra vida. Você vai cuidar das suas finanças melhor, você vai trabalhar melhor, você vai cuidar dos seus filhos melhor, você vai estar mais disposta quando chegar em casa cansado de brincar com o seu cachorro, com o seu filho, com o seu marido, conversar, enfim. Então, eu acho que realmente, no final, é estilo de vida. E aqui, até acrescentando um pouco, né? Eu acho que o que eu busco colocar no meu estilo de vida, né, no meu cotidiano também, é a alimentação da mente também. Então, assim, ler livros, sabe? Não se alimentar só dessas informações, né, ruins, que infelizmente a gente liga a TV e vê. Eu não ligo mais porque eu não vejo mais TV, mas... enfim, que a gente tá no Instagram, você tá vendo notícia chegando ali e em todo lugar. Mas de realmente buscar informações puras ali sobre diversos temas, né? Então, ler, buscar sites confiáveis, blogs confiáveis, podcasts confiáveis, de pessoas que realmente estão ali fazendo feijão com arroz. Daqui a pouco tem o bobó de camarão também. Mas... só vai para o bobó de camarão se fizer feijão com arroz, não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. Acho que é isso. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você falou de um negócio que foi uma paixão em comum, né? Tecnologia, né? Mas é importante, a gente sabe que é importante a gente fazer feijão com arroz, né? Mas a tecnologia está aí, ela pode nos ajudar bastante nisso. Nossa, né? Pode potencializar esse feijão com arroz. Nós estivemos juntos, né? Fui lá seu convite, né? Naquele evento e algumas startups aqui de health techs aqui do estado, Verdade. propondo algumas soluções muito bacanas para a saúde, Bem muito legais. Né? A gente pretende até trazê-los aqui, porque a gente vai falar de tecnologia para a saúde, voltada para a saúde. Legal. Então, a gente pretende trazê-los aqui, mas a gente sabe hoje que a gente tem tecnologia, a gente tem várias, a gente tem health techs nos Estados Unidos, já são capazes de determinar exatamente quanto tempo a gente vai viver. Né? Então, já sabe, olha, com a sua genética, você pode viver tanto. Mas eu achei interessante, porque eu estava vendo um vídeo de um médico americano, uma das maiores autoridades de envelhecimento dos Estados Unidos, e ele mostrou justamente isso, né? O quanto a epigenética, né? O quanto a interação do meio ambiente com genes é capaz de prolongar a sua vida. Né? E aqui a gente já sabe, né, outras coisas. Assim, a gente teve aí em 40 anos, nós aumentamos 35 anos em longevidade. Né? Então, a gente ganhou muito tempo de vida e, basicamente, ninguém precisou fazer nada para isso. Né? Isso caiu do céu? Não. Né? Foi tecnologia que foi aparecendo, que foi melhorando, controle e diagnóstico de várias doenças, né? Foram aparecendo e a gente já foi Radicalização podendo... mesmo da doença. O fato do saneamento se tornar mais universal, né? Então, isso ajudou a diminuir muito a mortalidade infantil, isso vai impactar aí na expectativa de vida. E a gente sabe que com esse estudo da epigenética, essa tecnologia toda que vem, a gente vai ter um novo salto aí de ganho de expectativa de vida. Né? Então, eles dizem aí, quem estuda isso, que a pessoa que vai viver 150 anos bem já nasceu. Né? Uau! E que a gente vai poder viver mais. Então, se a gente não fizer nenhuma besteira nesse meio tempo,
né? Não caindo aqui nesses indicadores de violência, doença cardiovascular e câncer. Então, a gente vai poder usufruir dessa tecnologia, desse novo salto de tecnologia que a gente vai ter daqui para frente. E essa pergunta que eu vou fazer para você agora, e vou deixar para os telespectadores, nossos espectadores aqui, né? Não são só da televisão, do computador, do celular, mas quantos anos você quer viver? Nossa, nunca parei para pensar nisso. Tá vendo? Pensamento de futuro. Olha, quero viver muito. Eu brinco mesmo em casa com amigos e tudo mais, que eu quero envelhecer. Tipo, eu quero ficar velhinha, sabe? Velhinha saudável, com saúde. Mas se eu pudesse escolher hoje, eu queria viver uns 100 anos. De verdade, queria viver uns 100 anos. Eu gosto de viver. Eu gosto da vida. A gente já sabe assim, a expectativa de vida da mulher no Brasil já está em 79 anos, em média. Só um pouquinho ali mais. Você já está numa casa que tem uma expectativa um pouquinho maior, que já vai para casa dos 83 anos. Então, 100 anos está muito pouco. Vou aumentar o meu... começar a pensar nisso. Começar a pensar. E essa é a pergunta que fica para você que está assistindo a gente. É uma boa pergunta. Quantos anos você quer viver? E o que você está fazendo para chegar lá? Ponto importantíssimo, hein? Algo a se pensar. Acho que a gente falou essa questão de planejamento. Talvez a primeira pergunta que tem que ser feita é essa, né? Seja essa. Quantos anos eu quero viver? E aí traçar meu plano, o que eu preciso fazer lá. Não precisa ser algo, né? Assim, muito... Ai, me fugiu a palavra, mas muito trabalhado, assim. Não, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer amanhã, é aquele 1% todos os dias. É ir controlando isso. Esse é um exercício que eu venho fazendo comigo mesma. Você não conseguiu comer bem hoje, tá tudo bem, mas você não comeu bem no café da manhã, come no almoço algo bom. Não deu certo no almoço, come na janta. Não, naquele famoso, né, chutar o balde, já que já chutou o balde, deixa o balde chutado mesmo. Tem que equilibrar isso. Vão ter momentos que você vai estar mais ansioso, que você não vai conseguir ir na academia, fazer o exercício que você quer, enfim. Mas não desiste, não seja como é que eu posso falar? O estilo de vida é o seu certinho. Nos dias que você não conseguir, foi exceção. Não faça exceção à regra. Acho que é essa a mensagem. Não faça exceção à regra. Tenha ali sempre em mente o que... E esse alimento todos os dias, né? O alimento da mente, do corpo. Pensar nessa questão da integralidade, que eu acho que ainda é pouco pensado. Pode ser um bom plano. Quantos anos você quer viver hoje? Quantos anos você quer viver? Eu já ia te pedir uma mensagem, você já falou, então a gente vai deixar e a gente já vai adotar isso, vai ficar aqui. Não Legal. Faça da exceção a regra. Isso regra. É importante. Né? Então, mas já vai acabar, não, né? Já vai acabar. Né? Bom, um prazer estar com vocês aqui. Isvana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana a nossa conversa. Que bom. E eu espero tê-la você aqui muitas vezes. A gente vai falar muitas vezes, né, sobre eu vou fazer tecnologia. Um pedido para você vir falar sobre exercício estruturado. Sim, nós vamos falar. Nós vamos trazer gente para falar isso aqui. A gente vai ter uma sessão de programação, uma pessoa que eu vou trazer muito bacana, muito bacana. Né? Tem uma visão muito bacana de movimento, acho ela fantástica. Ai, que massa. Né? Que bom. E aí, para vocês, né? Deixem aí, faça a sua inscrição aí no nosso canal, Cuidados do Envelhecimento, né? Ativa lá o sininho para você receber a notificação quando sair um programa novo, né? A gente espera estar aqui na semana que vem. Deixa seu comentário, se tiver alguma dúvida pode mandar, né? Lá tem o acesso, nosso Facebook, nosso WhatsApp, nosso Instagram. É só mandar a mensagem que a gente responde. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Parabéns pelo podcast. Muito legal o que você está trazendo, a ideia geral. De verdade, obrigada pelo convite. Estou à disposição para a gente falar mais sobre tecnologia, sobre cuidado e sobre tudo isso. Foi um enorme prazer. Obrigado. Até mais a todos.